é que eu vou consertar o vaso que está sangrando na cabeça do meu paciente ou a falta de sangue? Nisso é difícil, precisa realmente ter uma grande estrutura hospitalar, neurocirurgião, UTI. Mas o que nós podemos fazer hoje? Nós podemos prevenir isso. Então vamos descobrir quais os principais fatores de risco que podem levar uma pessoa a ter um AVC. Tá? Existem fatores que nós chamamos de não modificáveis. Esses a gente não tem como barrar. A idade, o tempo passa e isso ninguém pode fazer nada. Certo? O sexo, a gente nasce com a genética de homem, com a genética masculina ou feminina, né? Mas a gente tem que tomar aí alguns cuidados. Nós sabemos que no AVC, em algumas faixas etárias, é mais comum no homem, depois em algumas faixas etárias é mais comum na mulher. Então, ambos os sexos têm que tomar muito cuidado. Mas nós sabemos que o óbito entre as mulheres é mais elevado. Então, mulheres, fiquem atentas. Você tem uma paciente mulher que é hipertensa, é obesa, fique atenta, né? Oriente essa paciente. É mais comum também na raça negra e nos orientais. Então a gente vai ver um pouquinho lá na frente que esses são fatores que a gente não tem como modificar. Inclusive, como no Brasil, eu falei, 182 casos de AVC a cada 100 mil habitantes. Na China, por exemplo, chega a ser mais de 300 para cada 100 mil habitantes, porque é um predomínio da raça amarela. Né? Localização geográfica, tem alguns estudos que mostram que os hispânicos têm maior chance, tá? Que também aí vai depender de alimentação e alguns outros fatores. E hereditariedade. Famílias que têm história de pessoas que tiveram sangramento cedo, teve um AVC com 40 anos, teve um AVC com 30 anos, pode acontecer? Pode ser rompimento por causa de aneurisma, que a gente chama. Então, todos os filhos têm que ser investigados, têm que acompanhar, porque tem a chance de também ter o mesmo problema. Então, isso é hereditário. Tá? E quais os fatores que aquele mesmo estudo ali atrás mostrou, descobriu no Amazonas, né? Que as mulheres têm 50% mais de chance de morrer por AVC do que os homens. Tá? A raça amarela e a preta tiveram muito mais chance de óbito quando comparado com a parda. Tá? Maiores de 60 anos também tiveram 2 vezes mais chance de morrer por AVC do que os menores de 60 anos. Tá? E a mesorregião sul teve um número maior de óbitos por AVC do que a região central, onde fica a cidade de Manaus, né? Mas aqui voltamos ao mesmo ponto, não significa que na mesorregião sul pessoas morrem mais por AVC. Não, significa que talvez eles diagnostiquem mais do que as outras regiões. Tá bom? Mas aqui é só para a gente ter um panorama um pouquinho do que nós temos aqui no Amazonas de casos e de estudos. Bom, falamos dos riscos que não são modificáveis, não tenho como segurar o tempo para mim não ficar velha e chegar nos 60 anos, mas tem aqueles fatores que eu posso chegar bem aos meus 70 anos, aos meus 80 anos. Né? E quais são esses fatores que a gente sabe que são muito de risco? Primeiro, a hipertensão arterial. Desculpe o erro no slide aqui, que agora que eu vi, hipertensão arterial. Esse é o principal fator de risco para se ter um AVC. Nós vamos conversar bastante sobre isso daqui a pouco. Pacientes que têm diabetes, dislipidemia, que é colesterol alto, né, porque come muita fritura ou muitas gorduras, né, então acaba também sendo risco. E a obesidade, tá? O tabagismo também é um problema, então a gente tem que pedir aí para os nossos pacientes que fumam, vamos tentar trabalhar para melhorar. Isso vai melhorar a sua qualidade de vida e vai diminuir o risco do AVC. E a fibrilação atrial, que tem que ser diagnosticada com um médico, né? Que às vezes a pessoa não sente, ela só sente um mal-estar no peito e tal, e pode acabar fazendo um AVC, né? Porque faz o trombo, que pode fazer um êmbolo e acabar fazendo um AVC isquêmico. Então vamos conversar sobre o principal risco que pode ser modificável, que é a hipertensão arterial.
70 a 75% dos pacientes com AVC chegam nos hospitais com AVC estão com a pressão alta, estão com a pressão elevada. Então, a hipertensão é um fator para romper um vaso ou mesmo para fazer obstrução. E 70% dos pacientes que têm um AVC, eles são hipertensos, eles já tinham esse diagnóstico de hipertensão arterial. Tá? Teve um estudo muito grande que mostrou que PA acima de 115 por 75 aumenta o risco de AVC. Então a gente tem que ficar muito atento com os valores de pressão arterial e daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho o que o Ministério da Saúde recomenda. Tá? E se a pessoa conseguir reduzir a pressão em 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica maior, né? Ou 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, que é um número menor, pode reduzir até 2 vezes a chance de AVC. Então, como que a gente reduz a pressão arterial? Diminuindo o peso, fazendo um pouco de exercício físico, melhorando a alimentação com produtos menos industrializados e mais naturais. Tá? Então, reduzindo isso, eu tenho redução da PA, da pressão arterial, e reduzo o risco de AVC. Tá? O ideal, que tem aí vários estudos, alguns eu li e chegou mais ou menos ao seguinte consenso: manter uma pressão sistólica entre 120 e 130, tá? E a diastólica sempre menor que 80. Então, às vezes a gente tem um paciente, né, ele é hipertenso, aí você pergunta, tomou remédio de pressão? Ele fala, eu só tomo quando eu sinto dor de cabeça. Quando ele sente dor de cabeça, a pressão dele já está bem acima de 130 por 80, né? Então, isso significa que cada vez ele vai tendo um risco de uma hora ele fazer um pico muito grande e acabar fazendo, então, uma isquemia ou uma hemorragia cerebral. Tá? Então, o ideal é que tente manter essa pressão, mesmo tomando o remédio de hipertensão, entre 120 e 130 de sistólica e 80 de diastólica. Tá? Claro que existem algumas características que a gente tem que tomar cuidado. Pacientes que têm doença renal, às vezes tem que manter a pressão um pouquinho mais alta. Tá? Pacientes com problemas doenças do aparelho circulatório, ou idades, pacientes mais idosos, eles precisam às vezes um pouquinho de pressão mais alta, senão vão sentir vertigem, podem desmaiar e acabar batendo a cabeça. Então, pacientes que têm outras doenças, às vezes o médico vai ter que dizer qual seria realmente o valor bom para ficar no dia a dia da pressão dele. Tá? E o que leva o paciente a ter pressão alta? Várias coisas, né? O estresse do dia a dia, a falta de atividade física, comer muita comida industrializada, né? Então, isso não é bom. Tá? Mas o que faz uma pessoa que é hipertensa e não toma cuidado a desenvolver, então, o AVC? Ou a hipertensão arterial, que pode levar ao AVC? Não adesão ao tratamento. O que é não adesão ao tratamento? O médico pede assim, tome seu remédio todo dia. Então, o médico prescreve um remédio, um antihipertensivo, e fala para o paciente, tome todo dia. Aí o paciente não quer tomar. Né? Ou ele toma ele esquece, ele toma um dia, fica 2 dias sem tomar. Isso é a maior causa de AVC, porque a pressão fica oscilando e uma hora vai oscilar muito alta e vai causar, então, o AVC. Tá? Então, temos que acompanhar os pacientes que são hipertensos e garantir ou mesmo sensibilizar, ou seja, falar, olha, é importante que o senhor tome todo dia seu remédio. Tá? É como ir para a missa, como rezar, tem que ser todo dia, precisa tomar. A alimentação não saudável, a gente sabe que também prejudica, principalmente aquelas comidas que são prontas, como as enlatadas, como o embutido, que é a calabresa, porque eles têm muito sal. Para ele ficar conservado, ele precisa de muito sal. Então, isso vai com o terceiro item aqui do nosso slide, o consumo de sal. Então, uma alimentação mais natural possível, ou seja, com menos produtos industrializados, vai te levar a menos consumo de sal. Tá? A obesidade também está relacionada a 30% dos casos de hipertensão arterial. Então, perder peso ajuda a diminuir a pressão arterial. Tá? O sedentarismo, né, que hoje infelizmente é um problema nas grandes capitais, mas eu acredito que também nós temos isso, é um problema da população em geral, né? E consumo excessivo de álcool. Então, se também tem um paciente que
toma, que bebe demais. Por quê? Porque ele esquece de tomar o remédio dele, ele come qualquer coisa, e aí entra nesse ciclo de todos esses fatores aqui que podem fazer o paciente desenvolver ou evoluir ou ter um acidente vascular.